Olá! Os cuidados que os pais devem ter na escolha do tratamento dos seus filhos neurodivergentes. Este é o nosso assunto de hoje. Eu trago aqui para vocês, pais, educadores e cuidadores, um assunto muito importante, que é aquele que nós devemos prestar muita atenção em que tipo de tratamento vamos dar a nossas crianças, sejam elas neurodivergentes ou não. Mas hoje eu vou tocar mais no assunto do autismo, da criança dentro do espectro autista, ou seja, uma criança neurodivergente. Então, a primeira coisa quando você recebe um diagnóstico ou uma suspeita de diagnóstico é você escolher um tempo, tomar o tempo para você pesquisar como você vai trabalhar com essa criança, onde você vai levar o seu filho, nas mãos de quem você vai entregar as terapias que ele provavelmente vai ter que fazer. Será que você tira esse tempo? Porque é muito prático a gente receber uma indicação de alguém. Olha, o meu terapeuta é o fulano de tal e dá muito certo. Ah, eu não conheço muito, mas fala com a fulana de tal porque ela teve alguém que fez isso e aquilo. Não se pode decidir o futuro da sua criança de uma maneira aleatória. Eu aconselho sempre os pais a buscar entender o que são as terapias. O que foi que o neuropediatra recomendou para você? Foi terapia da fala, a fono? Foi uma terapia ocupacional, física, psicológica? Seja qual for essa terapia, você vai investigar quem serão esses terapeutas que vão cuidar do seu filho, que vão te ajudar também a entender e a trabalhar as dificuldades e as nuances que vão aparecendo ao longo desse caminho. Eu digo ao longo desse caminho porque ele realmente é longo. Então, aquele cuidado especial com as empresas e instituições que te oferecem uma cura ou te oferece um milagre, uma coisa muito rápida e te promete muita coisa. Isso, dentro do autismo, do espectro autista, é impossível. O que nós sabemos, o que nós conhecemos até hoje, é um caminho longo a ser percorrido. É um caminho que vai passo a passo. Então, você precisa ter esse entendimento e saber quem serão esses terapeutas, ou até mesmo o próprio doutor, pediatra, o neuropediatra ou psiquiatra, seja qual for a sua região, no caso, o quem você vai procurar. Ele entende do assunto? Veja bem, um grande conselho. A primeira coisa é você buscar o seu tempo e pesquisar. Já a segunda coisa que eu sempre falo para os pais é cuidado com o milagre, cuidado com as ofertas muito fáceis, né? Mas a terceira coisa é, você deve entender, enquanto pai e cuidador, que o seu filho ou filha, criança que está sob seus cuidados e responsabilidades, eles vão estar com o terapeuta. E esses terapeutas devem responder, serem capazes de responder a todas as perguntas e dúvidas que você venha a ter. E eu sei, por experiência de anos e anos trabalhando nessa questão do autismo com os pais, eu sei muito bem como as perguntas aparecem, como as dúvidas surgem, principalmente quando se troca experiências com outras famílias. Lembrem-se bem, as crianças são diferentes, mesmo elas tendo o mesmo diagnóstico. É impossível ter uma criança dentro do espectro autista, uma criança neurodivergente,
do mesmo jeito que uma outra criança, com os mesmos sinais, com as mesmas dificuldades e com as mesmas capacidades. É impossível. Então, troca de experiência, você precisa muito avaliar o que é que alguém está te falando e ver se é aplicável para a sua criança. Esse é outro ponto importante que você deve falar. Nós ainda temos 2 pontos mais importantes ainda. Mas eu quero dizer para você que você está ouvindo Olga Hosken. Eu sou especialista no desenvolvimento infantil, com anos na profissão, aqui nos Estados Unidos, na Flórida especificamente. Sou pedagoga, sou escritora e sou palestrante. Então, se você tiver interesse nesse vídeo, deixa um like aí para nós podermos ajudar mais famílias. Inscreva-se no canal, porque todas as terças e quintas você vai receber uma mensagem nova, uma ideia diferente, uma estratégia bacana, um entendimento maior para você trabalhar e desenvolver a sua criança. Mesmo que sua criança não tenha autismo ou nenhuma neurodivergência, aqui vão experiências minhas que vão ser utilizadas por vocês ao longo desse caminho de maternidade e paternidade. Então, aproveita. E se você tem uma criança autista e tem interesse de aprender tudo sobre autismo em criança, eu também tenho um curso que eu estou oferecendo no Hotmart. Você pode clicar aqui embaixo, vai ter todas as minhas plataformas, toda a minha rede social, e você pode engajar nesse movimento, Instagram, Facebook, e estar sempre atual. E mandar para alguém que você acha que precisa. Muitas vezes a gente não precisa, mas conhece alguém que está necessitando de um conselho, de uma terapia, de uma estratégia que seja séria, baseada em fatos e experiências, como é o nosso caso aqui. Muito obrigada por estar assistindo. Então vamos passar para a quarta situação que você deve analisar muito bem. A sua criança, ela deve se sentir bem com a terapia. Ela deve estar confortável. A terapia, ela precisa ser leve, ela precisa ser alegre, ela precisa ser algo que vai engajar a sua criança à terapia e com isso ela desenvolver. Não acredite que uma terapia pesada, uma forçação ali com a criança, impondo que ela faça as coisas corretamente vai ajudar, porque não vai. Se ela tiver uma rejeição, vai ser muito pior, porque ela passa a rejeitar também as outras terapias, acreditando que tudo será ali do mesmo jeito. Então, é muito importante que o terapeuta tenha esse engajamento. Eu trabalho aqui e muitos de vocês que vão assistir sabem disso, porque foram meus pacientes e clientes e sabem muito bem, as crianças me adoram. Por quê? Porque eu procuro esse engajamento, eu procuro trazer essa criança até mim para que a gente possa trabalhar com ela. Esse foi o quarto. E o quinto, que é muito interessante, é a participação dos pais, dos cuidadores, dos educadores. Vocês precisam participar das terapias. Se você não pode participar de todas as terapias por trabalho e outros fatores, procure fazê-lo pelo menos a cada 15 dias e manter um bom contato com o terapeuta da sua criança. Lembre-se, o terapeuta vai embora ou você leva do consultório para sua casa, mas quem vai lidar com o dia a dia é você, pai, educador, cuidador, família. São vocês que vão educar essa criança, são vocês que vão estar ali durante o dia, à noite. Então vocês precisam conhecer as estratégias, precisam estar a par do que fazer, como fazer, o que aplicar, o que não aplicar.
Isso é importante e essa é uma obrigação, na minha opinião, do terapeuta, de transmitir aos pais esse conhecimento, de ajudá-los nas tarefas diárias da casa, porque aí é que pesa, e eu sei que pesa. Então, não adianta nada, na terapia ele tá fazendo bonitinho, tá tudo certo, mas em casa a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como aplicar. Aí a coisa complica um pouco, não é verdade? Então, a participação dos pais é fundamental nas terapias. Esse diálogo entre terapeutas, pais e médicos é muito importante. Outra coisa também, a parte médica, clínica, medicamentosa. Não são todas as crianças que precisam disso, algumas sim. E quando precisa, é preciso haver uma interação entre o médico, o terapeuta e a família, porque isso envolve outros fatores. Às vezes a criança tem um problema gastrointestinal, isso dificulta no aprendizado, a criança tem epilepsia, a criança apresenta outras situações que são adequadamente incorporadas às terapias. Então, os terapeutas precisam estar integrados e vocês também, enquanto pais. É uma tarefa, pais, grande, é uma tarefa muito demorada, não é algo assim tão rápido, tão passageiro. Em alguns casos é para a vida toda, mas você tem que observar o desenvolvimento da criança durante essas terapias. Com um tempo de terapia, a criança precisa avançar, mesmo que ela tenha ganhos pequenos. Nós celebramos cada coisinha pequenina que eles conseguem fazer e alcançar. E você também deve fazer isso. Observar e ver os ganhos que a sua criança está tendo com as terapias. Não existe essa de trabalhar 3, 4 meses e nós estamos no mesmo lugar. Se estamos no mesmo lugar, algo não vai bem. E você precisa pesquisar o que é. Vocês estão aplicando, trabalhando as terapias em casa? O terapeuta está ensinando vocês? Existe essa interação entre vocês, o terapeuta e o médico? Existe todo esse contexto que você precisa avaliar com tranquilidade para que você não perca esse controle e perceba as diferenças. Olha, quando ele começou era assim, agora ele já está assim. Olha que maravilha. Motivo de celebração, não é? Então, lembrem-se de uma coisa muito importante. Uma boa terapia não acontece sem uma boa terapeuta. Consulte, busque, vá atrás. Vale a pena o investimento, porque é o futuro da sua criança. Muito obrigada.